Você acha que pode uma criança inocente ir para o umbral ou para o inferno? Olá, eu sou o Jorge Maciel e sejam bem-vindos a este canal. Sejam bem-vindos ao canal Formosa Doutrina Espírita. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chamou uma criança, colocou-a no meio deles e lhe disse: eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como criança, não entrarei no reino do céu. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. E agora, eu lhe pergunto: quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Para ir contra os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pois ele tomou uma criança como exemplo de pureza. E aí? Será que as crianças vão para o umbral? Ou, como dizem certas crenças, vão para o inferno? Será que relatos, fotografias tiradas em casas assombradas de crianças, será que são verdades? Na minha opinião, e na opinião de muitos espíritas, são fakes, falsas. Como pode uma criança, em sua extrema pureza, ir para o umbral? Se ela não teve tempo ainda de pecar e se desencarnou em sua tenra idade. Muitas vezes desencarnou com 2 aninhos, 3 aninhos, 5 aninhos, 7, 8, 9, 10 anos. Como pode ela ir para o umbral se ainda não teve tempo de pecar? Embora, segundo o Livro dos Espíritos, as crianças são espíritos muitas vezes milenares, que estão vindo à Terra para evoluir. Portanto, são espíritos errantes. Todos os espíritos, todos nós somos iguais perante a Deus. E perante a Deus, temos sim que continuar a nossa missão para nos tornarmos anjos um dia. Agora, será que todas as crianças vão para o umbral ou para o inferno, como dizem as igrejas?
É necessário, meus irmãos, nós refletir. Vamos agora deixar dito aqui detalhadamente, e eu convido a todos vocês para refletir nesse tema, nesse assunto, que muitas vezes são muito comentado nas revistas e nas redes sociais. Hoje, na nossa tecnologia, comentamos nas redes sociais. Vamos detalhar esse assunto para que nós possamos refletir. Muitas vezes uma criança, ela é muito bem educada pelos pais, educada com muito amor, com muito carinho. E então, a partir de uma certa idade, ela se desvia do caminho do bem e passa para o caminho do mal. Muitas vezes, com 12, 14 anos, ela passa a cometer homicídio. Ela passa a tirar a vida de um pai de família, de um trabalhador. E agora eu lhe pergunto, foi culpa dos pais que muitas vezes criaram ela com todo amor e carinho? No Livro dos Espíritos se questiona sobre esse assunto. E no Livro dos Espíritos também explica que o Espírito aflorou as suas imperfeições naquela criança. Portanto, como se não, com todo o capricho da educação dos pais, com todo amor e carinho, ela acaba indo para o caminho do mal e passa a ser uma assassina. Não, não foi culpa dos pais, pois educaram-a com muito zelo e ela pendeu ao caminho do crime. Pois isso reforça então que o Espírito manifestou ali nela todas as suas imperfeições. Por isso também no Livro dos Espíritos, ele nos explica que todos os espíritos são iguais. E todos nós devemos evoluir. Todos os espíritos têm que evoluir. Então, agora como pode uma criança que não teve tempo de pecar vai para o umbral? Não vai para o umbral. Uma criança que tem a sua vida, que deixa o corpo muitas vezes na sua tenridade, desde um aninho de idade, 2, 3, 5, 10, elas não vão para o umbral. Elas têm, lá no plano espiritual, um berçário para as crianças tão pequeninas, que lá elas permanecem por muito tempo, mas um dia terão que reencarnar, pois para Deus todos nós somos espíritos, mas não vão para o umbral, vão para um berçário no plano espiritual, aonde serão cuidadas com muito amor e carinho, para que um dia reencarne e continue a sua missão como espírito milenares que somos, até a nossa evolução total. O dia que nós conseguirmos atingir a pureza que Jesus colocou no exemplo, aquela criança para os seus apóstolos, seremos anjos e estaremos ao lado de Deus. Agora eu lhe faço uma pergunta. Espíritos, a partir dos 12, aos 14, aos 15, que cometem homicídios, que partem para a criminalidade, eu digo espíritos encarnantes no adolescente que comete crime. Um adolescente com 14 anos, que já
assassinou algumas pessoas e, diante da lei dos homens, foi absolvido e foi livre aos 18 anos pelas leis aqui da terra. Mas como fica essa criança de 14, 15, 16, 17 anos que matou algumas pessoas? Ela vai para o umbral? Não. Embora ela, ao desencarnar, seja um espírito errante, ela vai para um plano espiritual que nós chamamos de erraticidade. Porque até então é uma pessoa, é um espírito, é um encarnante que era inconsequente. Porque a criança é inconsequente, ainda não tem domínio sobre o seu juízo total. É uma criança inconsequente que muitas vezes age por influência dos seus amigos, dos seus colegas. Ela não está em seu juízo perfeito e adulto até os 17 anos. Assim dizem ser a lei na Terra. É assim que pensa o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes, pois no plano espiritual não é muito diferente. Pois uma criança da sua infantilidade, a sua pré-adolescência, a sua adolescência, no plano espiritual também é assim. Porém, há algumas exceções. Segundo o Evangelho segundo o Livro dos Espíritos, algumas até pode ir para o umbral, mas vai depender do seu livre-arbítrio, porque são encaminhadas quando desencarnam ao plano espiritual da erraticidade, aonde lá eles vão ter o livre-arbítrio de estudar, de aprender, de buscar e de buscar o perdão, de buscar a reconciliação, o arrependimento por tudo que fizeram na terra. E será reconhecida por suas inconsequências, apesar das suas idades, serão reconhecidas por suas inconsequências. E na erraticidade, terão seu tempo de reencarnar pelo seu livre-arbítrio. Alguns espíritos lá optam por reencarnar antes, muito antes. Outros optam por permanecer mais tempo lá, aprender, estudar e depurar um pouco o seu espírito para depois reencarnar. Esse é o plano da erraticidade, que não é o umbral. É esses espíritos que desencarnam ainda na tenra idade, até os seus 17 anos. A idade da inconsequência, a idade do não saber o que querer, a idade de ser fácil de ser influenciada por qualquer pessoa. Aí partem para o mundo do crime. Muitas vezes por influência, quando seus pais educam-as com tanto amor e carinho. Mas o espírito então aflora as suas imperfeições. Talvez você já tenha ouvido falar numa criança de 6, 7 anos que dá tapa na cara da mãe, do pai, e muitas vezes do nada xinga a mãe e xinga o pai. O que você acha disso? Quando os pais a tratam com zelo, com educação, com mimo, com amor e carinho, e ela trata o pai ou a mãe com xingamentos e ofensas, dando tapa na cara do pai ou da mãe.
é o Espírito manifestando a sua imperfeição naquele corpo ainda jovem. Portanto, meus amigos, nós, espíritas, não podemos ir contra o que Jesus nos falou. Criança não pode ir para o umbral. Portanto, se você ouvir vozes de crianças dizendo ser crianças em algum local que se diz obsediado ou assombrado, como queiram, não são vozes de crianças reais. Muitas vezes são espíritos gozadores, zombeteiros, espíritos maus. Esses sim, são senhores de suas imperfeições, de seus ódios, de suas vinganças. Esses são capazes de te enganar a qualquer momento. O espírito malfeitor e perverso é capaz de transformar-se num demônio de guampa, feio. Aí você chamaria ele de demônio. Sim, porque para você, materialista, espiritualista, muitas vezes crê que existe um demônio. O demônio, aquela figura mitológica de guampa, horrível, bestial. Na verdade, o demônio está dentro de muitas das pessoas que convivem próximo a vocês, próximo a mim. São aqueles que matam por nada, por ganância, pelas drogas. O demônio está dentro deles e você não sabe. O demônio não é uma figura mitológica, cujo nome surgiu do grego daimon, demônio. Não é apenas uma figura mitológica. Não façamos confusão. Deus é um só. É o Pai de tudo e de todos. Mas o demônio, um só. Demônio, aquela figura de guampa, não existe. Existe sim legiões de espíritos malfeitores e perversos e bestiais que transformam-se na figura que querem. Transformam-se no diabo conforme assim crer. Transformam-se num animal qualquer, um cavalo, um porco, uma borboleta. Eles se transformam no que eles querem. O espírito perverso de alta periculosidade se transforma até mesmo numa linda mulher bonita e vai fazer amor contigo na tua cama se a tua mente é depravada. Assim terás o que merece. Esse é o demônio. O demônio não existe, o diabo não existe. O mal é uma legião de espíritos ruins e inteligentes para o mal e perverso. Esses sim, estão aqui no nosso inferno, no nosso umbral. Vibrem suas energias de acordo com o que eles querem. Porque eles conhecem a tua imperfeição, o teu ponto fraco. Esses demônios conhecem o teu ponto fraco. Se tu quiseres tê-los, basta ser o que você é, apegado a essa vida mundana, essas depravações. Você cria o teu próprio demônio. Nós podemos ter o nosso próprio demônio. Meus amigos, assim
é a vida. Os demônios estão em todas as partes. Não existe um. Deus é um só. Deus, o Senhor de tudo e de todos. Mas o diabo está na tua mente, na tua crença, no teu estado de ser, de crer no que você quer crer. Mas não estou aqui para criticar doutrinas religiosas, crenças, mas é em nome da ciência, do espiritismo, que, para quem não sabe, espiritismo não é uma religião, ela é ciência, espiritismo e religião. Portanto, meus amigos, creiam. As crianças não vão para o umbral, porque se você ouvir vozes de criança, você tem obsessores muito inteligentes. Você ouve obsessores muito inteligentes, que se passam por quem eles querem. Se você ver imagem de uma criança, vulto, num determinado local assombrado, engana-se. São espíritos muito mais perversos do que você imagina. E ele faz questão de atingir o teu ponto fraco, a tua crença. É ali que eles entram, é ali que eles agem. Muitas vezes para te confundir. Essa é a intenção deles. E eles são tão perversos que eles estão na mente dos poderosos que governam esse planeta, na hipocrisia universal desse mundo. Meus amigos, eu quero deixar um abraço agora no finalzinho desse vídeo aos parceiros do canal Formosa Doutrina Espírita, ao Leandro do canal Abutre Investigação, o melhor analista de vídeos que tem no YouTube. O Leandro, ele tem realmente uma sensibilidade auditiva ímpar, incomensurável, um olhar clínico incomensurável. Um abraço, Leandrão. Um abraço também ao parceiro fiel, Cristiano Lima, do canal Big Brutus, e a Cris Lima. Um abraço, parceirão. E a toda a família Big Brutus. Também quero mandar um abraço ao Marcelo do canal TCI, que está começando agora, né, Marcelo? Na área de investigação do sobrenatural. Um abraço, meu querido, sucesso no teu canal. Um abraço também ao Forte Vencedor. Tá aqui embaixo o link, gente. Vamos curtir lá o canal dele, que é super interessante. Do meu amigo Samuel. Se inscrevam lá, vamos ajudar eles, gente. A União Fada Força. Ao canal também Impressão Paranormal da nossa amiga Ana Paula. Vamos entrar no canalzinho deles, vamos curtir, vamos se inscrever, dá uma força. Todos nós começamos pequenino. A união faz a força, o isolamento enfraquece. Eu tenho certeza que as pessoas que têm um bom coração vão ajudar eles também a subir, tá certo? E não esqueçam, gente, se inscrevam e curtam o vídeo, que é para então o YouTube entender que você está gostando e mandar para você as notificações. Porque se você não curte, o YouTube vai entender que você não está gostando e não vai mandar notificação para você. A curtida é muito interessante, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, meus prezados amigos. Que Deus abençoe a todos. Um abraço fraterno do fundo do meu coração. Tchau!